Buenas, meus alunos! Nesse vídeo nós vamos estudar a integral definida. Então, há alguns vídeos atrás nós vimos a integral indefinida, que era simplesmente a operação inversa da operação de derivação, né? Agora nós vamos começar a estudar a integral definida, tá? Então, no último vídeo nós vimos como encontrar a área entre uma função f de x e o eixo x, né? Que era, na verdade, esse limite aqui, né, o limite quando n tende a infinito, dessa soma aqui, desse somatório, que era justamente uma aproximação para a área entre a curva f de x, né, o gráfico de f de x, e o intervalinho AB no eixo x. Bom, agora isso daqui é definido através de um limite, e a gente viu que limites nem sempre existem, né? Então, quando esse limite aqui existe, eu vou dizer então que essa minha função f de x ela é integrável no intervalinho AB. Tá? E, bom, além disso, essa soma aqui, tá? Ela recebe um nome que é soma de Riemann. Tá? Não confundir com Riemann, é soma de Riemann. E a notação para essa coisa aqui vai ser o seguinte, né? Esse limite aqui, quando ele existe, eu vou escrever como sendo a integral de a até b de f de x dx. Tá? Bem parecido com a minha integral indefinida, né? A notação, só que agora eu tenho esse a e esse b aqui. Tá? Esse a e esse b eles são os limites de integração, né? Que é o limite inferior, eu estou indo do ponto A, que é esse, o carinha do intervalo aqui, até o ponto B, que é esse carinha aqui. E aí, se essa soma então é conhecida como a soma de Riemann, essa daqui é conhecida como, né, também a integral de Riemann. Então, a forma como a gente vai ler isso daqui, né, é o seguinte, né, isso vai ser a integral definida, porque eu tenho então os meus limites de integração, de x igual a até x igual a b, né, são os limites de integração da função f de x, né, dessa funçãozinha aqui. Então uma observação, a gente viu na última aula que esse limite aqui, né, na verdade, ele representava a área com sinal ou área líquida entre o gráfico da função f de x e o eixo x, né, o intervalinho AB no eixo x. Tá? Então, bom, né, se eu chamar esse limite aqui através, né, se eu chamar isso daqui dessa forma aqui, então isso daqui, né, representa a área com sinal entre o gráfico de f de x e o eixo x. Então, o primeiro resultado que a gente vai ver é o seguinte, né, o primeiro teorema é que se a minha função f de x ela for uma função contínua no intervalo AB, então essa função vai ser integrável. Então se a função é contínua, ela vai ser integrável e, além disso, então o valor da integral ele vai ser a área. Vamos ver um exemplo disso? Tá? Vou calcular a integral de 1 a 2 de 2x dx. Tá? O que vai ser essa integral aqui? Bom, vamos primeiro fazer um gráfico dessa função aqui, né? Colocar o intervalinho também. Então, eu tenho aqui o meu plano xy, a função y igual a 2x, ela vai ser uma reta, né? Que passa pela origem. E o meu intervalinho 1 e 2 é esse intervalinho aqui. Então, pelo que a gente acabou de ver, né, essa integral aqui, ela representa a área com sinal entre a função e o intervalinho, nesse caso, 1, 2. Né? Então, ela é a área dessa região aqui. Então, agora, quanto é que vale a área dessa região? Bom, isso daqui é um trapézio. Né? Eu tenho isso daqui. Né? Essa coisa aqui é essa medida, então isso daqui vai ser, esse ponto aqui é 4, né, porque vai ser 2 vezes esse valor aqui, 2x, x igual a 2, então é 4, e esse ponto aqui vale 2,
Então, essa medida maior aqui é 4, essa medida menor vale 2, e a altura aqui é 1, né? Que é essa distância aqui. Então, a área disso daqui, como é que é a fórmula para a área? Isso vai ser a base maior mais a base menor, né? Então, isso é 4 mais 2, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então, isso daqui é simplesmente 3. Então, isso quer dizer que essa integral aqui, ela vale 3. Então, uma diferença entre a integral indefinida e a integral definida é que a integral definida ela vai ser um número, né? Então, a integral definida é a área entre a região, né, entre o gráfico da função e o eixo x. Então, isso vai ser um número, né, positivo, negativo ou zero. Tá? E a integral indefinida ela era sempre uma função, né? Podia ser a função constante, mas é uma função mesmo assim. Então, vamos ver mais um exemplo, né, calcular a integral de 0 a 1 de raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Tá? O que vai ser essa coisa aqui? Bom, de novo, né? Isso daqui, a integral definida, é a área entre a região, entre a função e o eixo x, né? Esse intervalinho no eixo x. Então, eu tenho aqui xy. Tá? Essa coisa aqui, bom, o que vai ser essa função? Tá? Isso daqui é a parte de cima do círculo. Tá? Por quê? Bom, o círculo de centro na origem e raio 1 tem essa equação aqui. Então, se eu isolar o meu y, isso vai ser mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Né? Então, y igual a mais essa raiz é a parte de cima do círculo, e y igual a menos essa raiz é a parte de baixo do círculo. Então, aqui, né, o gráfico dessa função aqui vai ser isso daqui. Tá? Então, a integral de 0 até 1 vai ser a área compreendida, né, a área com o sinal, compreendida entre a função, né, o gráfico da função, e o intervalo 0, 1. Então, vai ser isso daqui. Então, o valor dessa integral aqui é a área dessa região aqui. Eu sei calcular, né? Isso vai ser a área do círculo dividido por 4. Né? Eu tenho aqui 1/4 da área do círculo de raio 1. Então, isso vai ser π vezes 1 ao quadrado dividido por 4. Então, π sobre 4. Então, o valor dessa integral aqui é π dividido por 4. Para funções mais simples, como é o caso dessas duas funções aqui, eu consigo calcular essas integrais utilizando o fato de que essa integral vai ser a área entre a curva e o eixo x, né, o intervalo no eixo x. E aí, nesses casos, para essas regiões aqui, eu tenho fórmulas para encontrar a área. Mas, se a minha função for uma função mais complicada, eu tenho que recorrer ao limite, né, como foi o caso daquele exemplo da função x ao quadrado. Naquele exemplo que a gente calculou no vídeo anterior, eu tinha que calcular a área entre x ao quadrado, né, e o intervalinho 0, 1. E isso é, então, agora com essa notação, né, isso é equivalente a encontrar essa integral aqui. Aí a gente viu que essa integral era 1/3. Né? Só que para essa região aqui eu não tenho nenhuma fórmula para calcular isso. Né? Eu tive que calcular essa integral aqui através desse limite. Tá? Então, para esse caso aqui, a gente até conseguiu calcular esse limite, né? Foi relativamente simples, mas, de novo, para funções mais complicadas, calcular esse limite aqui é uma coisa muito trabalhosa. Então, o que a gente vai ver agora é uma série de propriedades dessa integral definida que vai nos ajudar a calcular, então, de forma mais inteligente essas integrais. Então, as primeiras propriedades que a gente vai ver são bem parecidas com as propriedades da integral indefinida. Né? Então, se eu tenho a integral de a até b de uma constante c vezes a função f de x, essa constante aqui ela pode sair para fora da integral. Né? Então, isso aqui vai ser igual a c, essa constante, vezes a integral de a a b de f de x dx. Então, nesse exemplo aqui, eu poderia ter
tirado esse 2 aqui para fora dessa integral, né? Então isso daqui ia ser 2 vezes a integral de 1 até 2 de x dx, tá? E aí eu teria que calcular essa integral aqui. E a segunda propriedade, de novo, é uma propriedade bem parecida com aquela das integrais indefinidas, né? Aqui, se eu tenho então a integral de uma soma ou subtração de funções, isso vai ser a mesma coisa que a soma ou subtração da integral dessas funções, tá? Então eu posso separar essa integral, né, da mesma forma que eu fazia com as integrais indefinidas. Agora aqui a gente vai ter algumas propriedades que são diferentes, né, do que a gente tinha para as propriedades da integral indefinida. Então a primeira delas é a seguinte, né, é a integral de a até a. Então o limite inferior da integração é igual ao limite superior de integração. Então sempre que eu tenho isso, né, limites iguais aqui, essa integral vai ser igual a zero. E o motivo disso é que, bom, né, esse intervalinho aqui, ele seria o intervalo no eixo x onde eu estou integrando, né? Se esse intervalo tem tamanho zero, então, bom, como isso aqui representa uma área, essa área vai ser igual a zero. A segunda propriedade é em relação ao meu intervalo de integração. A integral de a até b, e eu inverter esses valores, né, calcular a integral de b até a, eu vou também inverter o sinal dessa integral. Tá? Então aqui, né, eu calculei esses exemplos. Agora, né, se eu quiser calcular a integral de 1 até 0, de raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Isso daqui vai ser então menos a integral de 0 a 1 de raiz de 1 menos x ao quadrado, que a gente viu então que é π sobre 4, então isso é menos π sobre 4. Tá? Então aqui esse intervalo ele pode, né, eu posso começar de um número maior e ir para um número menor. Tá? Isso não tem problema em termos de integral definida, mas quando eu inverter, né, aqui esses limites de integração, então a integral ela vai trocar de sinal. Tá? Então, de novo, uma outra propriedade que a gente não tinha quando a gente estudou integrais indefinidas. E a última propriedade, né, ela diz o seguinte: se eu tenho uma função f de x que é integrável no intervalo que contém 3 pontos a, b e c, então a integral de a até b de f de x dx, isso daqui vai ser igual à integral de a até c de f de x dx, mais a integral de c até b de f de x dx. Então, por que vale essa propriedade aqui? Bom, a gente pode pensar no caso mais simples, né? Em que eu tenho aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui a minha função. Então, a integral de A até B, ela vai ser toda essa área aqui. Né? Isso é a integral de A até B de f de x dx. Agora, se eu pegar um ponto C, né? Aqui, então eu fizer a integral de A até C, eu vou ter essa área aqui. Né? Isso daqui é a integral de A até C de f de x dx. E essa outra parte aqui, ela vai ser a integral de C até B de f de x dx. Ah, então essa equação aqui, ela quer dizer que a área total aqui de A até B, ela vai ser igual à área de A até C, essa primeira parte aqui, mais a integral de C até B. Tá? Só que, claro, essa propriedade aqui, ela independe da posição dos pontos, né? Eu podia ter o meu B, ele podia ser um ponto aqui. Não importa qual é a posição desses pontos A, B e C, tá? Sempre vai valer essa propriedade aqui. Eu posso, digamos assim, quebrar esse intervalo AB aqui num ponto C, e aí eu vou ter, então, essa soma de integrais. E uma última propriedade que, na verdade, a gente já viu, é a seguinte, né? Se a minha função f de x ela é maior ou igual que zero nesse intervalo AB, então essa integral, né, de a até b de f de x dx
também vai ser maior ou igual que zero. Tá? E por que isso? Bom, né? Essa minha integral aqui representa a área com sinal, que pode ser negativa, mas se a minha função ela é totalmente maior do que zero, então essa área aqui vai ser necessariamente positiva, e aí, portanto, o valor dessa integral vai ser maior ou igual a zero. Para finalizar, vamos ver mais alguns exemplos. Então, o exercício 14A, ele pede para calcular a integral de menos 10 a menos 5 de 6 dx, tá? 6 é a função constante igual a 6, né? Eu tenho aqui menos 10, aqui menos 5, e a função constante igual a y igual a 6, né? É essa função aqui, né? Tem esse gráfico aqui. Então, a região formada entre essa função e o eixo x é essa região aqui. Então, essa integral vai ser a área dessa região aqui, a área com sinal, mas como essa função é positiva, né, isso vai ser um número positivo, tá? Então, a área dessa região é, bom, aqui eu tenho um intervalinho de tamanho 5, né? Menos 5 menos 10, isso vai ser 5, e a altura aqui é 6. Então, essa integral é simplesmente 30. Um outro exemplo, então, é a integral de menos π sobre 3 até π sobre 3 de seno de x dx. Então, de novo, deixa eu fazer o gráfico aqui dessa função. Tá? O gráfico de seno de x, ele é assim, né, mais ou menos, tá? Seno de 0 é 0, então ele passa aqui. Então, essa região, né, é isso daqui. Tá? Na verdade, o valor dessa integral aqui vai ser a área com sinal dessa região aqui. Só que essa região aqui, ela é uma região simétrica. A área dessa parte aqui de cima é a mesma coisa que a área dessa parte aqui de baixo. E aí, quando eu calculo então a área com sinal, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a área aqui de cima, né, e subtraindo a área que eu tenho aqui embaixo. Então, como essas áreas aqui são iguais, né, porque esse meu intervalo é simétrico, né, de menos π sobre 3 até mais π sobre 3, e essa função também ela tem essa simetria, então essas duas áreas são iguais. E aí, quando eu faço a área de cima menos a área de baixo, isso vai dar zero. Tá? Então, essa integral aqui, ela vai ser igual a zero por causa dessa observação. Isso, na verdade, vale, né, é uma propriedade bem mais geral. Tá? Se eu tenho, né, se f de x é uma função ímpar, então o que é uma função ímpar? É uma função que tem essa simetria em relação à origem. Então, se eu tenho uma função ímpar e eu estou integrando num intervalo simétrico em relação à origem, né? Ou seja, eu estou integrando de um menos a até a, né, dessa função ímpar, então isso daqui vai ser igual a zero, tá? Não importa quem é esse valor de a e não importa quem é essa função, né? Desde que ela seja uma função ímpar, isso daqui, essa integral, vai ser igual a zero, né? Como é exatamente esse caso aqui. Então, para finalizar, a gente vai ver esse último exemplo, que é calcular a integral de 0 a 1 de x ao quadrado mais x, né, em relação a x. Então, aqui eu vou utilizar aquela propriedadezinha, né, que eu tenho a soma de duas funções, então eu vou separar em duas integrais. Então, isso é a integral de 0 a 1 x ao quadrado dx, mais a integral de 0 a 1 de x dx. Tá? Essa primeira integral que a gente já calculou, né, no vídeo anterior, isso daqui é justamente a área, né, aqui de 0 a 1, e aqui eu tenho a função x ao quadrado, é essa área aqui, e a gente viu que isso vale 1/3. Tá? E essa integral aqui, né, aqui a minha função é y igual a x, então y igual a x é essa reta aqui. Então, a integral de 0 a 1, isso vai ser essa área aqui. Tá? Então, essa medida aqui é 1, essa medida aqui também é 1, né? Porque a função é y igual a x. Então, essa área aqui vai ser 1/2.
Tá? Então, o valor dessas integrais é 1/3 mais 1/2, e isso daqui é 5/6. Né? Então, essa integral aqui vale 5/6.